nas lutas pela liberdade. Somos Quixeramobim. Durante a semana em comemoração ao aniversário de 232 anos de emancipação política de nosso município, a Sertão TV preparou a série Somos Quixeramobim, que contará com o depoimento de pessoas que fazem parte de nossa história. Neste primeiro episódio, você vai conhecer um pouquinho da doutora Elza Coutinho, filha de ferroviário, a primeira diretora do Colégio Estadual Coronel Humberto Bezerra e uma mulher de uma vida política invejável. Acompanhe agora na tela da Sertão TV. A dona Elza é Elza Pereira Bezerra Coutinho, filha de Quixeramobim, do casal Horácio Alves Bezerra e Raimunda Pereira Bezerra, conhecida como Mundinha Bezerra. Eu sou filha de ferroviário, que com muita honra, que eu sempre digo que tenho no sangue o sangue ferroviário. Então a minha família são 4 filhos e 5 netos. Isso me faz muito feliz, porque a família é tudo isso. O que eu lamento apenas foi o falecimento do meu marido, Agrilberto da Silva Coutinho, que foi muito prematuro, e logo numa data muito triste, que foi na data do Natal. Agrilberto da Silva Coutinho foi meu esposo, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que era conhecido como Sargento da Marinha, o Sargento da Brasilinha Azul, que dava carona a todo mundo nessa estrada das Barrocas Quixeramobim. Então foi uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha no reino de Deus. Porque Quixeramobim, para mim, eu considero assim 4 fases de desenvolvimento para Quixeramobim. A primeira fase de crescimento, que iniciou em 1936, quando a ferrovia cearense, os ferroviários aqui chegaram para trabalharem, onde é hoje, onde era o depósito e hoje é a Secretaria de Ação Social. Então, esses homens que vieram aqui em 1936, com muita garra, com muita disposição para trabalhar, eles fizeram o crescimento de Quixeramobim a essa época, que foi, eu considero, o primeiro impulso na parte de economia para Quixeramobim. Foi a chegada dos ferroviários aqui em Quixeramobim no ano de 1936. Em 1936 eles chegaram aqui. A maioria dos ferroviários se localizaram na 14 de agosto, que até hoje ainda tem a família ferroviária de Quixeramobim, que se localiza sempre na 14 de agosto. São pessoas maravilhosas, pessoas que faziam um círculo de amizades, eram muito amigos os ferroviários, uns ajudavam os outros. Era uma família que chegou a Quixeramobim para o crescimento de Quixeramobim. O outro crescimento de Quixeramobim, eu vejo como o Colégio Estadual Dr. Andrade Furtado, que quando chegou em 1960 em Quixeramobim, com as outras escolas que sempre Quixeramobim primou pela educação, foi um crescimento porque do Colégio Estadual a gente considerou aqui a nossa universidade, porque foi um pontapé para que os filhos de Quixeramobim, sem sair da terra, pudessem crescer, fazendo o ginásio e o científico aqui a essa época. E todos que saíam geralmente passaram, hoje são pessoas importantes que estudaram no nosso colégio estadual. Então, para mim foi uma das fases de crescimento de Quixeramobim, porque com isso nossos alunos cresceram, saíram, outros voltaram e os que continuaram aqui sempre cresceram. Hoje nós temos uma grande vala de professores, médicos, tudo que estudando em Quixeramobim, que estudaram em Quixeramobim. Isso é uma honra para mim por ter sido fundadora do Colégio Estadual Dr. Andrade Furtado, e logo em seguida eu fui também diretora da Escola Humberto Bezerra por 4 anos, e foi quando eu fui morar em Fortaleza. Fui morar em Fortaleza para que pudesse educar meus filhos, porque eram 4 e se tornava muito difícil. Então nós fomos morar lá para que os meninos pudessem estudar.
E a outra parte que eu acho do crescimento de Quixeramobim, a fábrica. A fábrica, para mim, foi o ponto principal do crescimento de Quixeramobim. Gente, você já pensou 5.000 salários mínimos, no mínimo, dentro de Quixeramobim, na evolução? Você fica feliz de chegar o dia do pagamento do pessoal da fábrica, você ir nos mercantis, estarem os carros tudo cheios, lotados, aquelas pessoas que têm o seu salário e que podem sobreviver. Bem, então falei sobre as 3 partes e a última parte de crescimento de Quixeramobim, nós não podemos negar, foram os nossos prefeitos. Mas falando de Quixeramobim antigo, a gente tem muito o que lembrar. Eu lembro a diferença de antigamente para hoje. Eu já digo antigamente. Olhe, hoje nós temos água na torneira a toda hora. Eu conheci na época minha mãe e as pessoas que lutavam aqui em casa, 3 horas da manhã, com um grupo de gente dessa rua antiga, indo de madrugada para o rio para pegar água na cacimba das marinheiras. Nós não tínhamos água nas torneiras, nós não tínhamos água da mineral, então era essa época a água que nós tínhamos. Isso é um sonho que realmente a gente fica feliz e muito feliz quando eu vejo a música do Nilo, do Fausto Nilo, lá nas Marinheiras, porque lá nas Marinheiras foi uma fonte de água, de energia e de saúde para Quixeramobim. Bem, então, olha, Quixeramobim, eu me lembro como jovem dos meus 13, adolescente, 14 anos, Quixeramobim, o nosso divertimento e o divertimento das pessoas mais idosas era passear no trilho que vinha da estação e que ia até lá, as Marinheiras. Então esse trem, esse trilho era o nosso passeio. O passeio mais ou menos ali atrás da igreja onde ficava a Rádio Difusora Cristal, a Voz de Cristal na época, a Voz de Cristal, e que a gente ficava passeando no trilho, indo e voltando, e as músicas sendo colocadas. Alô, fulano que está de vermelho, alguém muito apaixonado lhe oferece. Alô, fulano, alguém que lhe ama. E assim era isso toda noite. A gente se encontrava, falava um com o outro, se abraçava. Era um dia, era uma vida muito feliz. E o pessoal sempre de Quixeramobim foi um pessoal muito amigo, muito, como é que se diz, vizinhos. É um pessoal que se ama. Quixeramobim, quando a gente sabe que uma pessoa de Quixeramobim, a gente tem aquele amor, aquela amizade que é verdadeira. Então isso eu lembro muito de Quixeramobim. A avenida que a gente ficava passeando, rodando. Uns se encontrando com os outros, uns indo, outros voltando, ouvindo música da Voz de Cristal. E isso é muito importante. E hoje nós temos mais, né? Hoje nós já temos várias rádios em Quixeramobim, temos já a TV Sertão, né, que é um desenvolvimento cultural para Quixeramobim e que só faz crescer e enaltecer. Eu sou uma pessoa que realmente eu amo de coração Quixeramobim. Eu me sinto muito feliz por ter essa idade, que eu tenho 82 anos, mas tenho toda a disposição de vida, todo o trabalho, me sinto bem, me sinto feliz e me sinto muito agradecida a Deus pelos filhos que tem, pelos amigos que tem, pelas pessoas que me fazem bem, por todas essas pessoas queridas que fazem amizade da gente. A nossa rua, Doutor Monteiro Filho, com a Rua do Quintino, nós somos uma amizade desses anos todos, que uns se amam de verdade. É uma amizade verdadeira. Então isso se faz feliz dizer, eu sou quixeramobinense. A ornamentação do Andor de Santo Antônio vem de muitos anos atrás. Eu me lembro perfeitamente pequena e vendo o Andor sair da casa, que eu ainda hoje me lembro, da casa da Rita Por Deus, que era uma pessoa, uma senhora de idade, que como é que se diz, arrumava o Andor de Santo Antônio.
A casa dela era aí, era onde é hoje a farmácia Feitosa, né? E a casa do doutor Pedro, era ali. Mas eu me lembro perfeitamente. Depois outras pessoas foram tomando conta, como a Consuelo Né, e eu tenho muita gratidão à dona Consuelo Né, porque foi ela que veio à minha casa me pedir que estava cansada e queria me entregar o andor de Santo Antônio. Outras pessoas já tinham passado por essa época, várias pessoas, e eu consegui, no ano de 1962, que foi o último ano do governo do Antônio Machado, que foi dada as flores, e eu comecei a arrumar o andor de Santo Antônio. Comigo já passaram algumas pessoas, como a Maria do Carmo Martins, a Ana Costa, a Dueba, outros que vão, mas não demora, mas persistente, faz tempos que nós estamos. A Valdéria, a Zita e eu, faz bastante tempo. Agora nós contamos também com o Lute, que é um rapaz que trabalha muito bem e que nessa pandemia assumiu toda a festa. A irmã Francisca, a irmãzinha, todos são pessoas, e outro colega deles, que me faltou o nome agora, que ajuda o Lute, que ficaram ajudando. Mas nós, depois da pandemia, já retornamos às nossas ações e já conseguimos, nesse ano, ajudar na ornamentação do andor de Santo Antônio. Então, faz vários anos, né? Mais de 27 anos que eu trabalho nesse trabalho de Santo Antônio com muito amor. Só deixei esse ano da pandemia passada, mas esse ano a gente já retornou com muita alegria e com muita. Então eu conto com a Valdéria, conto com a Zita, então foi contado também nessa ausência com a irmã Francisca, com o Lute, com o amigo do Lute, que eles também assumiram muito bem o trabalho que eles fizeram. Santo Antônio representa para mim, não sei, um amor muito grande por ser meu padroeiro, né? E porque nas horas difíceis a gente sempre está correndo atrás dele, né? Então eu tenho muito amor a Santo Antônio. Aqui em casa tem sei quantos cantos Santo Antônio. Ah, foi uma mudança muito grande. Porque você, quando sai, você fica esquecida. E eu cheguei a sentir isso, né? E aquela coisa que você tinha feito com muito amor, e aí até você aparecer novamente, você passa um tempo que você se sente esquecida, né? Mas graças a Deus, com a minha disposição, com tudo, eu sou muito feliz de sempre estar podendo cooperar de um jeito ou de outro. Independente de qualquer coisa, me procurou, eu estou atendendo, estou tentando fazer, isso é questão minha mesmo. Período que a gente brincava nessa rua correndo, né? Brincando de corda, de macaca, daquela coisa que a gente jogava pedrinha, jogava as tampas de garrafa. A gente fazia até circo. Tinha uma tamarina aqui que foi cortada, confrontando com essa rua saindo aqui, né? No quintal dessa casa. Tinha uma tamarina grande aí e a gente passou um circo aqui e depois nós fomos fazer roupas de papel crepom para a gente fazer o circo. Tinha uma menina muito magrinha que morava nessa rua, Sônia Martins, que era da família Rodrigo Martins daqui, sobrinha da dona Fátima Gaspar, que é uma pessoa também muito importante em Xerambi na educação. Então ela era muito pequena, ela fazia o trapézio, né? E isso são brincadeiras que a gente fazia assim com a maior naturalidade, tanto brincava junto menino e menina, sem essa diferença de gênero, não tinha isso, né? Era muito sadio e todo mundo era amigo. Agora, e cedo a gente entrava. Tem outra coisa que eu gosto muito de lembrar também, é que a gente visitava os amigos. Com bem, nós dessa rua visitávamos as pessoas que moravam lá, por exemplo, ali depois da fábrica dos Carneiros. Visitava de lá, vinham e visitava aqui. Nós visitávamos as pessoas que moravam naquele alto, como por exemplo, a casa da Carminha, que é mãe da Sueli, e o Raimundo André, pai dela, que era muito amigo do meu pai. De noite nós saíamos
para lá. Outra noite eles vinham para cá. E aqui eu lembro que nós tínhamos um senhor que era compadre do meu pai, Cícero Gomes, que morava ali após a fábrica dos carneiros. E ele era da Estrada de Ferro e era nosso compadre, né? Então a gente saía para lá, levava uma lamparina, como se fosse hoje numa lata de leite ninho das grandes, né? E com um pavio bem grande, com óleo do depósito. A gente ia porque 9 horas a luz se acabava, né? Dava o sinal e apagava, né? A energia. Então a gente levava essa lamparina para na volta vir clareando. Só que a gente não tinha medo, não tinha... Era tudo muito tranquilo, né? Que Xerambim sempre foi uma cidade muito tranquila. Até hoje a gente também não pode dizer que é tão apavorada, né? Não é... Mas para os tempos ainda é muito boa. Somos Quixeramobim, nas lutas pela liberdade. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Oi, tudo bem? Aqui é a Anitta e eu tô ligando para te convidar para ouvir a minha nova música Girl From Rio lá no Brisa Music. Beijo! Conheçam Girl From Rio aqui no Brisa Music. Brisa Music, taca o play. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. A Cocalc possui a missão de garantir a fabricação de calçados e acessórios, de forma competitiva, com excelência e responsabilidade socioambiental, buscando a satisfação dos seus clientes e colaboradores. A cada dia, se consolida com o uso de práticas sustentáveis e com valores dedicados à responsabilidade social. Sua expansão e a busca de novos mercados a transformam em um grande polo industrial no meio do sertão. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
Somos Quixeramobim, nas lutas pela liberdade. Eu fui a primeira diretora de lá, né? O bairro, você contava as casas que tinham o bairro. A gente visitava todos os pais, porque estava a escola começando. Então eu tinha uma vice-diretora maravilhosa, que posso citá-la agora, a dona Cici Martins, que era minha Cici Holanda, né, Martins, que foi minha vice-diretora, e o grupo com quem eu trabalhei, que deixa um abraço para todo mundo do Humberto Bezerra. E que o bairro era pequeno, a gente conseguia visitar os pais, visitar as mães, visitar aquelas pessoas doentes, a sobra de alimentação da merenda dos alunos, a gente dava às pessoas pobres vizinhas que tinham. Foi um início muito bom no Humberto Bezerra. Hoje está um verdadeiro bairro, um grande bairro, e a atual direção da escola também é maravilhosa, é um pessoal que sabe trabalhar, que trabalha com muito amor à educação. Parabéns para o pessoal do Humberto Bezerra. Sim, então falando um pouco da minha vida, como vocês falaram, né? Da parte, por exemplo, de estudo. Então, eu tinha 12 anos quando eu fui estudar interna em Guaramiranga. Meu pai, eu era filha única, e por essa razão meu pai teve a condição de me colocar interna, a quem eu agradeço muito. Viu, meu querido pai e minha querida mãe? Então eu fui interna em Guaramiranga, Pacuti e Guaramiranga. Lá eu fiz o curso ginasial, que era de 4 anos, e 3 anos o curso normal. Quando eu terminei, em 1958, eu vim para Quixeramobim. Em 1959, eu já comecei a ensinar no patronato, no tempo que era Dom Quintino, né? No curso ginasial, comecei a trabalhar lá. E trabalhava pela manhã e à tarde no curso ginasial, e de manhã trabalhei no 3º ano primário. Então, foi lá o meu primeiro ano do colégio estadual. Em 1900, aí eu fui fazer o curso da CADES na época de férias. O curso da CADES era um curso que você dado pelo Ministério da Educação, muito pesado, porque você tinha que repor a matéria, se você fazia na disciplina de matemática, você teria que repor a matéria toda de matemática do curso científico e do curso ginasial, tudinho, para você poder ter o direito de ensinar no colégio estadual. Se fosse a disciplina português, a mesma coisa. Se fosse história, a mesma coisa. Então, lá você recebia um certificado e uma carteira que lhe dava direito como se fosse uma faculdade. Então, imediatamente você fazia o curso e teria que fazer o exame. Eu fiz a primeira vez, não quis fazer o exame, você tinha direito até 3 vezes para fazer o exame. No segundo ano, eu fiz o exame e tirei a minha carteira de matemática. Então, eu podia ser professora de matemática como se tivesse uma faculdade em matemática. Depois disso, desse curso, eu fui para Fortaleza, e quando eu fui para Fortaleza, em 1981, eu fui para a Secretaria de Assuntos Extraordinários do deputado Alfredo Machado, que me convidou para ser secretária dele. Passei 4 anos sendo sua secretária, e na saída dele para se candidatar a deputado, substituí o irmão dele, doutor Zé Ayrton Machado, e eu continuei como secretária deles, a quem agradeço e digo, pessoas de grande coração, de grande identidade com o povo, doutor Zé Ayrton Machado, doutor Alfredo Machado. Então, lá eu passei a chegar a época, eu digo, não, vai chegar a época de eu voltar para ensinar, porque eu já tinha uma gratificação que dava direito, eu já tinha incorporado no meu salário. Então eu passei aí para a escola para poder ganhar 40% a mais do salário Pode-Giz, que era a gratificação Pode-Giz nessa época. Por quê?
porque eu tinha 4 filhos para educar dentro de Fortaleza e não era fácil. Mas aí eu aproveitei essa época e fiz o curso de pedagogia na UES. Então, eu fiz o curso de pedagogia na UES e fiz a graduação em administração escolar e supervisão escolar. Logo após esse curso, eu estava com os 4 filhos estudando lá, à noite eu ficava só, digo, vou estudar. Aí me matriculei na Unifor e fiz Direito. E fiz o curso de Direito da Unifor. Então eu tenho 3 diplomas, né, da Faculdade de Direito da Unifor, tenho da Pedagogia da UES e tenho de Biologia, Ciências e Biologia da Federal. Então foi uma época que eu aproveitei muito. E em 1991 eu voltei para Quixeramobim. Quando eu voltei para Quixeramobim, foi a época que tinha ganho as eleições o doutor José Alves. Eu não fui convidada de início para ser secretária dele, porque eu não teria passado a eleição aqui, que a essa época eu passei 3 meses em São Paulo com a minha filha doente. Então, depois de 1 mês que as coisas caminhavam, eu recebi a visita do doutor Mourão, me trazendo um convite do doutor Zé Alves para que eu fosse ser chefe de gabinete dele, porque as coisas não estavam caminhando bem. E a dona Cici Holanda e o doutor Luiz Carlos tinham indicado que eu fosse convidada, pois eu teria sido secretária do doutor Alfredo Machado, então eu teria capacidade para assumir o cargo. Então eu fui ser secretária, chefe de gabinete do doutor Zé Alves, uma pessoa que eu queria muito bem, se dava muito bem comigo e que me entendi perfeitamente muito bem com ele. Depois dele eu fui trabalhar como advogada para atender o pessoal pobre do município. Fui como advogada que funcionava no Balcão da Cidadania, que tinha como chefe a dona Ana Costa. Então eu fui lá juntamente com a doutora Magnólia e a doutora Mônica. Então nós fizemos um trio lá, trabalhando 4 anos lá no Balcão da Cidadania como advogada. No outro ano eu fui convidada pelo doutor Cirilo para o doutor Zé Ayrton Machado para trabalhar no gabinete como assessora. E eu aceitei, era chefe de gabinete o Rocélio Fernandes e eu era assessora do Rocélio Fernandes. Depois, no outro ano do Edmilson, ele tornou a me convidar, a Ana Elda era a chefe de gabinete e eu era assessora da Ana Elda. Então eu passei 6 anos, depois eu resolvi sair. E depois na administração do Cirilo voltei, passei 4 anos no gabinete como assessora do gabinete. Primeiro tenho de andar de trem, adorava. E chegar no Baturité, a gente ia daqui para Fortaleza, chegar no Baturité para comprar uva. Uva nessa época era uma novidade. E como Baturité tinha uva, tinha umas cestinhas, ia todo mundo esperando parar no Baturité para comprar. Era aqui em Quixeramobim, tinha, que muita gente conhece, o Psiu-Psiu. Psiu-Psiu era um aleijadinho que ele ficava na pedra da estação Psiu-Psiu, o pessoal sacudindo moedinha para ele, sabe? Tinha o pessoal que vendia prato de comida na estação. Me lembro demais. E quando eu estudei interna, tinha muitas pessoas que estudaram interna também nessa época, Baturité, Fortaleza. Então, o chefe da estação, seu Júlio Fernandes, ele pediu um trem só para nós, um carro de trem que ficava aqui, só nós íamos sentada com tudo, com
merenda, com lanche, com tudo, né? Porque você viajava, tinha que levar uma galinha torrada na farofa e banana e tudo para viajar, porque a viagem era longa. Você saía de manhã e ia chegar de tardezinha em Fortaleza. Era uma viagem longa, diferente de hoje. Me lembro muito. Me lembro quando eu ensinei no patronato, em 1959, eu e a Aurinha, uma amiga minha que também ensinava lá, nós íamos para a estação para ver a passagem do trem, no intervalo das nossas aulas. Aquela enchente eu acompanhei da seguinte maneira. Era um feriado, né? Era dia 1º de abril, né? Até. Eu estava nas barrocas, a gente fazia pouco tempo, tinha comprado as barrocas e todo feriado a gente ia para lá. Os meninos estavam pequenos lá, né? O Horácio era pequenininho. Lembro, eu estava de licença, que o Horácio tinha nascido no dia, quer dizer, eu estava de licença do Horácio, né? A licença de nascimento, né? Aí a gente estava lá. Aí a gente bota o rádio, né? Porque o foco dos matos é a gente ouvir rádio, né? Aí a gente estava com o rádio ligado, aí começou a avisar, né? Das coisas que tudinho que fosse se prevenindo, não sei o que, e a gente ficou logo apavorado para vir embora, né? Aí quando o papai liga pela rádio, né? Manda um recado que ninguém viesse, não tinha mais condição de passar no Alegre. Aí nós viemos de lá olhar. Andou quase 1 quilômetro do Alegre para lá, a água. Aí no outro dia nós ficamos lá presos, né? No outro dia o Coitinho veio, atravessou de canoa, não passou pela ponte, não teve condição, arrodeou, foi passar pela ponte do depósito. Aí quando saiu, que ele chegou em casa, foi chorando aos prantos, que viu o descalabro das coisas, né? Foi um verdadeiro assim, sofrimento para quem estava, para quem passou por aqui. A nossa barragem ficou em cima, era só pau e folhagem e tudo. Eu não presenciei o momento aqui na cidade, eu estava na fazenda, mas a gente veio, eu não vim no outro dia, eu já vim quando a gente já estava passando no Alegre, na ponte do Alegre, pedindo a Deus que sempre torne uma cidade tranquila, calma, de muita amizade, né? Que cresça de uma maneira que não prejudique o lazer, que tenha pena dos filhos, né? Dos nossos filhos, que Deus faça com que a droga, que é o principal, que não tenha na nossa cidade, que diminua o que for possível, que as famílias não tenham esse desprazer de ter um filho drogado. É isso que eu acho que é o mais importante para Quixeramobim. E que as lideranças se unam, sejam amigos, porque se as lideranças se unem, o povo sente a união, sente que a coisa deve caminhar bem. Isso seria muito bom em todos os momentos.